vocês, eu sou a Keila Sena. Rejane aqui, e a gente está aqui com o Vitor. Vitor vai contar hoje um pouco da história dele de América. É. É só um pouquinho, né, de tempo, né, Vitor? Só um pouquinho, só um pouquinho. Quanto tempo? Já tem 21 anos e uns 7 meses por aí. 21 anos e 7 meses. Uau, muito tempo também, né? É muita história pra contar, né, não, Regiane? Sim. E uma coisa, gente, o Vitor é meu irmão, né? O Vitor é meu irmãozinho. My little brother. Little big brother. Exato. Que eu sou mais alto. Ô, gente, hoje a gente vai precisar de tradução, porque os dois começam a falar inglês e eu fico aqui, né? A gente chama de Portuguese English. Isso. Uma mistureba só, uma misturada, A gente. gente começa a frase em português e Termina termina em em inglês. inglês. Ou vice-versa. Mas então diz aí, Victor, conta um pouco da sua história, como que foi chegar aqui, o que te deu na cabeça? Você veio primeiro, a Regiane veio primeiro, como é que aconteceu aí a vinda da América pra você? Bom, a Rejane, como vocês que assistem o canal já sabem, ela veio aqui primeiro, né? Ela veio aqui 1 ano e meio antes de mim e assim que ela veio, eu me lembro, a gente conversando no telefone, ela falando: Vitor, você tem que vir pra cá e América, como todos nós brasileiros sabemos, América no Brasil, uau! E principalmente para um adolescente como eu, na época, né? Eu tinha 18 anos, né? Eu tinha 18 para 19 anos, mas quando ela veio eu tinha 17 ainda. Então a gente conversando no telefone e a Rejane falando: não, se você quiser oportunidade aqui se você correr atrás, aí eu fiquei bem empolgado, né? Qual adolescente no Brasil que não gostaria de estar aqui, né? que não gostaria Mas aí, né? Vitor, conta assim, quando você chegou, quais foram as dificuldades que você encontrou, assim, Lógico que eu arrumei um pouco do caminho pra você, né? Ajudou bastante. Assim, o que você encontrou dificuldades na língua? Como é que você fez pra conseguir aprender a falar inglês tão bem, né? Porque como você vem muito novo, pra você até é o contrário. A gente, quando se encontra, eu começo falando português com você, mas daqui a pouco a gente tá falando inglês porque você, a sua mente é totalmente voltada no inglês, né? Sim, Então, exatamente. conta como é que foi esse começo, assim, porque pra todo mundo é difícil, né? Quando a gente começa a falar inglês, assim, ouvir as palavras em inglês, né? Que é difícil, tipo, assimilar. A gente tenta traduzir, a gente tenta fazer um monte de coisa que a gente, às vezes, agora a gente sabe que não é aconselhado traduzir, né? É melhor a compreensão do que a tradução, né? E isso é uma coisa que você sempre me falou. Eu me lembro que você sempre falou: Vitor, não traduz ao pé da letra. Exatamente. Eu falo para tudo. Eu tenho conversa com bastantes americanos, como minha esposa, por exemplo. Quando eu ensino ela português, alguma coisa em português, eu falo para ela: não traduza para o inglês. Se você sabe que a laranja é uma laranja. É uma fruta, né? This is orange. Sim. E pronto. E pronto, se você entende. Mas foi muito. Eu fiquei, para responder a pergunta, eu fiquei. É meio nervoso, né? Um processo meio nervoso quando você está num país, não sabe a língua. É um processo muito nervoso, né? Mas graças a Deus eu tive você e graças a Deus eu tive a música, né? Que foi eu acho que foi uma influência muito boa que nossos pais nos deram, e eu me deixei influenciar muito pela música. Você é músico, crescendo. Eu toco violão
Eu toco violão e canto, Uau. né? A gente cresceu. Cadê o violão, Vitor? Pra tocar. Tô no trabalho, tô no trampo. Uma coisa importante falar é que você chegou já com 18 anos, então você não foi pra escola, você aprendeu inglês mesmo no dia a dia, né, com as pessoas, as suas... Eu agradeço muito, mesmo com o dinheiro não tava lá, mas Dunkin' Donuts, o Dunkin' Donuts foi muito bom pro meu inglês. Repetição, falando a mesma frase e aprendendo as gírias de cotidiano. E uma coisa que as pessoas acham que, eu pisei na América, já vou ser mais fácil, mesmo pra quem tem um curso de inglês no Brasil. Vou chegar lá, eu tenho curso de inglês, então cheguei e vou falar. E não é assim, né, gente? Se você não tem, assim, o contato, se você não ousa mesmo a falar e a colocar pra fora, não aprende, gente. Não Melhor aprende. maneira... Então o pessoal fala, que vai chegar aqui e fala assim, hi, how are you? E, tipo, The book is on the table. Eu e minha amiga, a gente brinca, tipo assim, que eu sempre, que se eu chegasse atrasada, né, na aula de inglês, a gente fala assim, I'm sorry, I'm late, may I come in? Né, Adriana? Aí, tipo assim, não é assim, eu falo assim, hey, what's up? Sorry, I'm late. É tipo assim, não é... É do dia a dia, é do contato mesmo, né? Exatamente. E foi muito importante pra você falar sobre o trabalho, sobre as relações mesmo com os nativos, né? Sim, com certeza. Até mesmo um relacionamento, né? De vocês sabem, a Regiane é casada com um americano, você também. Sim. Então isso ajuda muito, né? Ajuda demais, bastante, né? Eu já sabia inglês bem legal, né? Quando eu conheci minha esposa, mas depois que eu conheci minha esposa, melhorou muito. Muita coisa. E a parte de música, assim, o que você tem pra falar sobre isso? Eu acredito que a música, quando você aprende a escutar a música, facilita bastante quando se trata de pronúncia. Sim. E habilidade de falar. Eu fui abençoado de crescer escutando família musical, escutando os duetos de mamãe, né, papai. Isso, e escutei bastante música americana, CDs, olhando os panfletos dos CDs e tentando, mas foi assim, né? E hoje você toca, né? Hoje eu toco, eu lidero um grupo de louvor na igreja Just Church. Estou me convidando pra ir. Vai lá na Just Church, uma igreja americana em Haverhill, não denominacional. Eu ainda não conheço, eu ainda não fui numa igreja que é totalmente americana. Muito legal. Eu tenho muita vontade de ir, então já estou me convidando. Eu irei. Te ver. Vamos. É. Então, Vitor, então conta um pouco pra gente como é que é o trabalho aqui. O que você faz hoje? A gente já fez muito tipo diferente de trabalho. Você já fez muito diferentes tipos de trabalho. Então conta pra gente agora um pouquinho o que você faz hoje em dia. Quanto tempo você tá nesse business que você tá aqui hoje? Eu limpo carpetes. Carpetes, tapetes. E pisos em geral, né? Azulejos também e tudo mais. Eu tô nesse ramo há quase 12 anos. Uau! Quase 12 anos. 11 anos e meio. Uau! Por aí. E é um trabalho bom, né? Você aprendeu aqui essa profissão, né? Sim, aprendi aqui e a surpresa do trabalho é a química que a gente aprende, que a gente não presta atenção na escola, que a gente é obrigado a aprender. Né? Em muitas casas aqui tem carpê, né? A maioria dos lugares, né? Aqui em cima na Nova Inglaterra, sim. Muitos aqui nessa lugares, região.
Então tem uma procura muito grande, né? Pra limpar, pra fazer essa limpeza mesmo. Piso de madeira, né? Piso de madeira. Piso de madeiras, carpetes, tapetes também. Tapete. Porque eu não trabalho de cleaner, né? A cleaner vai, passa, mas às vezes tem manchas, tem coisas que só esse trabalho especializado que faz. Exatamente. E que às vezes as empresas e as casas mesmo em comum também contratam, né? Pra fazer esse tipo de serviço. Verdade. Sim. E daí uma profissão pra aprender, né? E ele teve que tirar a licença, fazer tive que ir pra ir pra escola. Então não é só uma coisa assim, você pega aí e começa a aprender. Mistura esse produto com esse, não. Ele tem que saber que tipo de fábrica, né, Vitor? A gente tem que saber como a fábrica é feita, identificar o que é sintético, o que é natural, o que é nylon, o que é... E é muito importante falar isso sobre licença, que aqui, tudo bem, é uma terra de oportunidades, você pode aprender muitas coisas. Tem gente até dizendo, mas eu sou pintor no Brasil e tal. Legal, você é pintor no Brasil, você já vai chegar com uma bagagem. Mas existem o processo de pintura aqui. Existe o processo de carpintaria aqui. Há muitas regras. Porque é diferente. Então, existem regras diferentes e precisa, sim, dessas licenças, né? Dos cursos. Então, é importante você chegar também e querer aprender, né? Exato. E querer tirar, fazer o curso, se dedicar ao estudo, né? É importante falar isso, porque às vezes as pessoas acham, como a gente é brasileiro, a gente, né, chega, brasileiro. Manda um jeitinho. Manda um jeitinho. Falando em licença, pescar, né, Vitor? Precisa de licença pra pescar. Pra pescar, pois é, gente. Precisa de licença pra pescar. Pode chegar com a sua varinha em seus olhos, em qualquer lago e pescando. Não, pegar um peixe. Na praia não pode não, gente. Não pode não. Então, tudo precisa, assim, de uma licença, de um curso. Não é nada muito inacessível, mas precisa, né? Sim, com certeza. Então, que a gente já está nessa área de educação, né? De licenças e tudo mais. Como é que foi pra você, é muito importante para os brasileiros saber como que eles fazem para ir para a escola aqui. Você não foi na high school, mas nós fomos, né, na ESL, né? ESL quer dizer English as a Second Language, inglês como segunda língua. Exato. Né? Isso é um serviço de graça, gratuito, né? Que as certas escolas locais, como em Lowell, que elas oferecem, né? E isso é uma coisa muito boa, né? É um recurso muito bom. Já esquecendo o português já. É um recurso muito bom. A palavra-chave é recurso, né? Ô, gente, deixa eu falar. Quando eu cheguei, e daí eu tive contato com algumas pessoas tem muitos anos aqui, eu era aquela pessoa que criticava. Falava, pelo amor de Deus, brasileiro esquecendo as palavras em inglês. Mas, gente, é verdade. É muito mais fácil do que... O meu filho que tá na escola, eu tenho 2 filhos. Um deles, né, o mais novo, ele tem muito mais, assim, ele é mais desenvolto, assim, né? Então, outro dia eu fiz uma pergunta pra ele, assim, sobre o negócio da escola. Aí ele ficou, eu não sei como fala em português. Eu olhei na cara dele, assim. Mas, gente, é muito comum, porque principalmente vocês, né, que estão o tempo todo falando inglês. Então, você trabalha aqui, você tem americano. Na sua casa, o inglês o dia inteiro. Então, a sua cabeça fica ali só no inglês. Então, não é frescura, gente, tá? Eu cuspi assim na cara, não é frescura. Às vezes a gente acaba mesmo esquecendo, né, das palavras, principalmente pra quem eu tô menos tempo. E já aconteceu comigo, imagina vocês que já estão tanto tempo, tantos anos assim. Então, gente, esse negócio de esquecer as palavras é verdade. Uma coisa que não se pensa muito é que quando você aprende uma língua, você aprende a pensar nessa língua. Então, quando você constantemente está pensando nessa língua, para trocar para outra língua, é difícil. Quanto mais tempo você gasta numa língua, verdade. Mais difícil. Eu faço uma análise como se fosse um switch, um light switch. Como é que se fala em português, gente? Um interruptor? Isso. Isso. Interruptor, né? Quando você tá no inglês, é difícil de você desligar.
Desligar e ligar pro português, né? On-off, É. verdade. On Então, and off. tipo, É. é verdade, gente. Isso. O que é legal também, né? E é bom da gente compreender, né? A gente que chega um pouco depois fica, será? Não sei o quê. E daí, depois de um tempo que a gente tá aqui, realmente é difícil você tem o tempo todo, né? Falando a língua, em contato, tá? A gente vai colocar aí do lado, não sei, do lado, colado, a gente vai colocar informações sobre ESL, tá bom? Para vocês procurarem. As inscrições, as escolas começam em setembro como um ano letivo normal. Então, a gente vai colocar aí do lado para vocês procurarem. Tem em New Hampshire e também tem em Lowell, né, Massachusetts, que a gente tá pertinho. Então, a gente vai colocar as informações aí para vocês procurarem na website e se inscrever. E lá é muito bom, gente. Eles fazem um testezinho com vocês para saber qual nível de inglês que você tá, se é no iniciante, se é mais avançado, tá bom? Tem GED também. Para você terminar a sua, se você não fez a sua high school, né, você gostaria de terminar, para você pegar no meio do ano, sei lá, pegar e começar a fazer para você tirar o seu high school diploma, que aqui é o ano letivo, é o segundo ano, né? Segundo grau? Como é que fala? Como se fosse. Grau, né? Hoje em dia. Segundo grau? Segundo ano, segundo grau. Ok. Você terminar o seu segundo grau. Quando eu saí do Brasil era segundo grau, então. Sim. Tá mudado bastante. Tá mudado. Segundo ano, terceiro ano, nono ano. Mas, gente, olha, foi muito bom conversar com o Vitor, saber um pouco da sua história. E pra fechar com as 5 chaves de hoje, a gente sempre pede pro nosso convidado falar alguma coisa para as pessoas que estão assistindo. Se você quer, o que você diria assim para as pessoas que estão no Brasil e têm vontade de vir para cá, ou as que chegaram recentemente? Qual a sua mensagem, com tanto tempo de América, qual a sua mensagem assim para as pessoas? Olha, o meu primeiro objetivo quando eu cheguei aqui foi aprender a língua, porque eu acho que comunicação é a chave do sucesso, né? Se você quer se suceder em qualquer lugar do mundo, seja aqui, seja no Brasil, seja na China, seja em qualquer lugar, aprenda a língua. E eu acredito que todo lugar tem o seu recurso, né? E aqui na América tem muito recurso, e como a Rejane falou já antes, em vídeos anteriores, não se constranja que o pessoal americano, eles não têm aquela vergonha, aquele constrangimento de te ensinar. Né? Eles são bem acolhedores. É só você seja curioso. Seja curioso. Muito bom. Seja curioso, isso. Gente. E é isso, muito obrigado, Vitor. Eu gostei muito da nossa conversa, gostei de você ter recebido a gente aqui. E eu vou na sua igreja, hein? Beleza. Então é isso aí, gente. Tchau, até a próxima entrevista.